A Nasdaq teve o pior mês em 22 anos e os semicondutores lideraram a queda. A Microsoft subiu 15% num único dia e fez o maior salto de capitalização de sempre, enquanto a Meta afundou 8%. Trump cancelou um ataque ao Irão e o petróleo caiu quase 10% no instante. E o mercado vê agora uma probabilidade recorde da Fed subir os juros em setembro, sendo que em Portugal a prestação média da casa atingiu um novo máximo histórico de 436 euros. Por isso, tudo isto e muito mais neste PT Market News, e também aproveito para agradecer à Free24 por apoiar este vídeo. Então, começando com as notícias dos mercados, o índice Nasdaq 100 fechou o mês de julho a perder 6,6% e chegou a estar abaixo de 12%. Este foi o pior mês de julho para o índice tecnológico em 22 anos e o epicentro da queda esteve nos semicondutores, com o setor a cair mais de 22% no mês, que é a pior performance mensal desde dezembro de 2002. É que a narrativa mudou em julho. Depois de meses de liderança da AI, o desempenho global tornou-se mais desigual, com a Europa e o Sudeste Asiático a recuperar terreno. E há aqui um sinal técnico a acrescentar pressão, em que a Goldman Sachs estima que possa haver até 185 mil milhões de dólares em vendas forçadas a atingir ações globais este mês. Isto vem de fundos automáticos que negociam apenas com base no preço, compram quando os níveis aguentam e vendem quando quebram, sem olhar para os resultados ou notícias. Ao mesmo tempo, os resultados das empresas ligadas a AI estão a bater recordes, tal como podes ver neste gráfico, em que as empresas do S&P 500 estão a superar as estimativas de lucros em média em 27% neste segundo trimestre, que aponta para o trimestre mais forte em décadas. Mas as empresas da Nasdaq 100, a margem de surpresa é ainda mais do que o dobro disso. Estes desenvolvimentos estão a gerar interpretações distintas entre os vários participantes do mercado, com uns a olhar para os lucros e outros a olhar para a valorização exagerada. Passando aos grandes movimentos das Big Tech, a Microsoft foi a estrela da época de resultados, em que as ações saltaram cerca de 15% num único dia, que foi o maior aumento de capitalização de sempre para uma empresa num só dia. A empresa reforçou os planos de investimento em centros de dados e apontou para uma forte procura no negócio de cloud. A Meta falhou nas previsões de receita e viu o fluxo de caixa livre a cair de forma acentuada. Relativamente à Amazon, também impressionou nos resultados, em que as ações subiram cerca de 10% no After Hours para o nível mais alto desde o início de junho, depois do CEO defender o investimento massivo em AI. Somando as três gigantes, que é Alphabet, Amazon e Microsoft, adicionaram quase 1,5 bilhões de dólares em valor combinado numa só semana. Em sentido oposto, a Apple e a Meta viram a captação recuar no mesmo período. A Apple teve um trimestre sólido, mas sem qualquer brilho, marcado pela escassez de memória, que pesou nas contas e nas previsões. As ações caíram, apesar de vários analistas terem subido o seu preço-alvo. E também aproveito para agradecer à Free24, que tem nesta vez uma nova funcionalidade que permite investir de forma recorrente com 0% de comissões em ETFs especificamente. Eles também têm outros instrumentos financeiros, como ações ou obrigações, em bolsas como a Nasdaq e a New York Stock Exchange, para além que também tem várias ferramentas que permitem auxiliar na respectiva análise. Passando à escassez de memória, é um dos temas centrais desta época de resultados, em que os preços de chips de memória dispararam de forma acentuada nas últimas semanas, o que está, obviamente, a subir os custos de várias tecnológicas. Ao mesmo tempo, foram os títulos de memória que lideraram a recuperação dos semicondutores neste fecho do mês. As ações que pertencem ao índice Nasdaq 100 são as que estão a ter maiores ganhos em 2026 e são quase todas ações de memórias e chips. Por exemplo, temos a SanDisk, que lidera com mais de 412% no ano, de seguida da Western Digital com 216% e a Seagate com 211%. Também temos a Micron, que soma 188%, a Intel 144% e a AMD 122%. Ainda assim, a Intel caiu cerca de 30% no mês, mostrando que a volatilidade está presente nos dois lados do setor. No campo das fusões, a AstraZeneca está a negociar uma fusão com a norte-americana Bristol. A operação avaliaria um novo grupo em quase 400 mil milhões de dólares, embora ainda possa ser adiada ou fracassar. E as empresas petrolíferas também tiveram lucros fortes com a subida do preço do crudo por causa da guerra com o Irão. Temos, por exemplo, a ExxonMobil e a Chevron, que somaram em conjunto 26,5 mil milhões de dólares no segundo trimestre, com a Chevron a registrar 12,2 mil milhões de lucro líquido. Quanto a outros setores, como o da restauração, temos a Starbucks, que subiu a previsão anual e reportou um trimestre seguido de crescimento de vendas. E a Chipotle subiu depois de rever em alta a previsão de vendas. Já no setor automóvel, temos a Ferrari, que subiu a orientação para 2026 depois de superar as expectativas, com a procura a ser descrita como saudável. A Stellantis, dona da Jeep, voltou a impressionar nos lucros do segundo trimestre, impulsionado pela procura na América do Norte. Entretanto, a Rivian reduziu os planos de despesa para 2026 e diminuiu a previsão de perdas para o ano. E ainda, dentro das marcas de luxo, temos a Rolls-Royce, que diz que um grande acordo nuclear com o hyperscaler está iminente,
à medida que a procura de centros de dados dispara. Por outro lado, o discurso das empresas sobre a AI está a mudar, em que, repara, empresas norte-americanas passam de usar AI como uma justificação para despedir pessoal para admitir que precisam de contratar mais gente. A empresa de Trump, que é a Trump Media, lançou um serviço pago que dá acesso mais rápido aos posts de Trump na Truth Social. Também temos firmas de trading que pagam $100.000 por mês para receber os posts com potencial de mover mercados milissegundos antes do público. Já a indústria de ETFs nos Estados Unidos está em crescimento sem precedentes, porque houve cerca de 390 lançamentos de ETFs em apenas 2 meses, que é o maior aumento de sempre neste período. Sobre a economia dos Estados Unidos e a Fed, a decisão de política monetária dividiu o comitê, porque a Fed manteve os juros entre os 3,5% e 3,75%, uma votação de 9 contra 3, com 3 membros a votar a favor de uma subida. O mercado vê agora uma probabilidade recorde de 60% de uma subida de 25 pontos base já em setembro. Ou, por outras palavras, o mercado acredita que o primeiro movimento do novo presidente da Fed poderá ser uma subida de juros. Entretanto, a inflação medida pelo índice PCE ficou em linha do que era esperado, em que o valor homólogo desceu de 3,7 vindo de 4,1 e a componente central mensal foi a menor subida desde março de 2025. Contudo, e eu tenho que salientar isto, o mercado obrigacionista está sob pressão forte, em que os juros das obrigações do Tesouro a 30 anos chegou a 5,21%, que é o nível mais alto em quase 19 anos. Só para teres uma noção, os custos de financiamento nos Estados Unidos atingiram um valor mais alto desde 2007 e a taxa média de crédito à habitação a 30 anos aproxima-se dos 7%. A taxa de poupança das famílias americanas caiu para 2,7% em junho, que é o valor mais baixo desde junho de 2022. E isto faz com que este seja o 5º mês consecutivo de descida. Por outro lado, há aqui um movimento invulgar nas moedas, em que o Tesouro dos Estados Unidos comprou ienes japoneses, que é a primeira intervenção deste tipo em anos. E Japão e Estados Unidos preparam uma ação conjunta para travar a queda do iene. Mais uma vez, só para te contextualizar, o iene tinha atingido os níveis mais fracos face ao dólar desde 1986. No campo da geopolítica, o petróleo teve uma semana marcada pela tensão no Médio Oriente. Trump anunciou que cancelou um ataque planeado ao Irão e também cancelou uns parâmetros de um acordo que tinham sido acordados, incluindo a reabertura do Estreito de Hormuz. Com essa notícia, o petróleo caiu quase 10% e o Brent para perto dos $78. E os futuros das ações dos Estados Unidos subiram. Entretanto, o Irão veio depois desmentir parte da história. O Irão diz que os relatos de um acordo para reabrir o estreito são falsos e que Hormuz continua fechado a qualquer navio que não coordene com a Guarda Revolucionária. Antes de todo este cancelamento, o Brent tinha disparado acima dos $94, que é uma subida de quase 38% face ao mínimo de julho, e a OPEP e os seus aliados decidiram aumentar a produção em setembro. Com um aumento de 188 mil barris diários, completa a reversão total dos cortes voluntários acordados em 2023. A guerra está a deixar marcas também nos preços de matérias-primas ligadas à alimentação, em que os preços do enxofre subiram 134% desde o início da guerra em fevereiro, e o enxofre é usado para fazer fertilizantes e que se reflete nos preços dos alimentos. Passando aos indicadores de mercado, o índice Buffett, que compara a captação das ações com o PIB, mostra agora a tocar praticamente nos 230%. E quanto ao índice do médio da ganância, este, neste momento, está a refletir ganância, porque, entretanto, os mercados já estão novamente a subir. Para finalizar, deixo aqui uma nota para os principais earnings que irão sair na próxima semana, com a Cisco no dia 12, depois a Alibaba no dia 13 e a GD no dia 14. Já em Portugal, a nova prestação social única está a gerar críticas, em que o PS admite pedir a apreciação parlamentar do decreto-lei que cria a prestação, com reservas sobre o valor base de cerca de 269 euros e sobre as novas regras de cálculo. A CGTP também critica a medida, dizendo que o regime será globalmente menos favorável. No setor da habitação, a prestação média do crédito de habitação atinge um novo máximo histórico, em que subiu pelo 10º mês consecutivo para 436 euros, que é mais 18 euros do que no final de 2025. Segundo os dados do Banco de Portugal. E a componente de juros dentro da prestação está a pesar cada vez mais, porque temos a taxa de juros implícita no crédito de habitação que subiu para 3,10 em junho, e quase metade da prestação média já corresponde só a juros. Por outro lado, a economia portuguesa cresceu no segundo trimestre acima do esperado, em que a zona euro subiu 1% em termos homólogos e Portugal foi o terceiro país que mais cresceu, aproximando o país da meta anual de 2%. E temos uma nova lei da nacionalidade que poderá ter um impacto económico relevante, mas não muito positivo, porque um cenário base mostra que um estudo
estima perdas de cerca de 401 milhões de euros no primeiro ano e 15,9 mil milhões em 10 anos. O Ministro da Economia defende que os turistas têm que pagar mais pelos dias que passam em Portugal, em que a ideia é aumentar o valor gerado pelo turismo em vez do simples número de visitantes. E por fim, a CP dá um passo na entrada da alta velocidade, com a entrega das candidaturas para fornecer 12 comboios que vão circular até 300 km/h. O concurso prevê uma despesa de até 584 milhões de euros e os comboios devem circular a partir de 2032. Portanto, isto é tudo por este PT Market News. Eu realmente espero que tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.